Carol Nogueira de lateral, sem volante? A Emily ficou maluca? Antes de começar o episódio, eu te pergunto, de quem é esse mapa de calor aqui? Que posição essa jogadora ocupou na partida contra o América? Quem disse que esse mapa é da Ivana, acertou. A ideia era usar o mapa da Carol Nogueira, mas como ela saiu cedo, o mapa dela ficou bem tímido ali, mas mostraria exatamente a mesma coisa. Elas jogaram no mesmo espaço do campo. E por que a gente começou mostrando isso? Porque pelo mapa de calor é evidente que ela não jogou exatamente como lateral. Ela foi praticamente uma meia pela direita, quando não uma ponta mesmo. Da mesma forma foi a Juliette do outro lado, assim como já vinha acontecendo em outras partidas, né? Mas por que a Emily teve essa decisão? Ela ficou maluca? O que aconteceu? Essa ousadia, né? Bom, primeiro a gente precisa entender qual que era a estratégia do América. E claro que antes do jogo, a nossa comissão técnica já previa que essa seria a abordagem defensiva do time do Jorge Vitor. O América jogou sem bola numa espécie de 5-4-1, apenas com uma jogadora pressionando a saída de bola, num bloco bem baixo, ou seja, praticamente abrindo mão da disputa nesse setor. O que a Emily enxergou? Primeiro, que apenas com as duas zagueiras, ambas de ótimo refino técnico no passe, poderia ter a superioridade numérica nessa fase do jogo. E se o América ia ficar tão baixo, num bloco fechadinho ali atrás, Emily também entendeu que o jogo seria construído em vantagens significativas pelas laterais. Por isso Carol Nogueira jogou. E por isso o Corinthians dominou os lados do campo e chegou com tanta facilidade no ataque. Observe quantas situações, apenas nos primeiros 15 minutos de jogo, a gente criou apenas por ter sempre 3 ou 4 jogadoras de um lado ou do outro. Mesmo com tanta gente atrás, o América não passou nem perto de conseguir frear esse ataque. O mesmo debate se dá pela não inclusão no time de uma volante de mais marcação, algo que muita gente reclamou. Praticamente, tivemos 70% da posse de bola sem forçar. Não fomos ameaçados. Portanto, não fazia sentido buscar no jogo por combates que uma volante como a Day Rodrigues daria, e sim a necessidade de ter jogadoras que não só saibam construir, mas também chegar no último terço e ocupar a área. Teve lance logo no primeiro minuto de jogo que o Corinthians atacava com Juliette pelo lado esquerdo e outras 5 atletas estavam na área para tentar fazer o gol, mais a Duda vindo de trás, caso tivesse uma sobra. Entre essas atletas, Carol Nogueira, sempre ali aparecendo na área para tentar marcar o gol numa disputa ou o que quer que fosse. Lembra quando a Emily falou na entrevista de apresentação dela no Corinthians que queria um time atacando com 6 ou 7 jogadoras? Era disso que ela estava falando. E sabe por que a escalação desse jogo foi muito animadora na minha perspectiva? Porque me lembrou numa época aí, ó, não muito distante, de um certo treinador maluquinho, que a gente goleava uns times mais fracos, construiu uma mentalidade vencedora no time, corajoso antes de tudo. E é sobre isso, não ter medo de arriscar, construindo alternativas que vão ao encontro ao domínio do adversário. Ah, Fernando, mas vai jogar assim contra o Palmeiras, contra a Ferrinha, Cruzeiro, São Paulo? Não, acho que não. Mas a confiança vem do que rola no ano todo. E para ter isso, se constrói dessa forma, na minha visão. Jogo a jogo, ganhando bem de times mais frágeis. Aliás, eu sempre fui muito fã do trabalho do Piscinato, né? Como vocês viram bastante aqui nos episódios anteriores. Ainda assim, sempre destaquei isso, que faltava uma coragem ali, uma ousadia em algumas situações, que era conservador em algumas oportunidades, especialmente nesses jogos de fragilidade do adversário e que irritavam tanto a torcida. Num jogo como esse, seria normal o Corinthians da comissão anterior entrar com 3 defensoras, volante de marcação, e aí o nosso ataque enroscava, né, para enfrentar esses times que jogavam exatamente assim, como o América. Então percebe que está tudo relacionado? Não era isso que era tão criticado, que faltava ali um temperinho, faltava ter coragem, faltava arriscar mais, faltava improvisar mais. Aí quando tem uma tentativa de fazer algo diferente, também reclamam, né? Ah, mas ela não colocou a Belém Aquino, ela odeia a Gi Fernandes, e a Day, a Paola. Mano, tenha calma. Se tem uma coisa que eu aprendi vivendo ali no dia a dia de um clube de futebol, passando 2 anos com a comissão do Arthur, outro ano com a comissão do Piscinato, é que tem coisas que a gente só não sabe. A real condição física dessas atletas, por exemplo, como tá? Como que elas estão treinando? Como que é o diálogo com essas atletas e a treinadora? Especialmente a Paola e a Belém, que acabaram de chegar. Tem muita coisa aí pra gente tentar entender, mas nada conseguiremos com apenas 2 jogos e poucas declarações sobre isso dos envolvidos. Então, só tenha calma. As coisas vão se ajeitar, todo mundo vai ter seu espaço, e é importante que jogadoras como a Carol, que não jogava há bastante tempo, tenha oportunidade e que possa jogar, e ela foi bem. Ela
acertou em várias tomadas de decisão, em várias ultrapassagens, ela foi importante para desafogar o ataque, e foi por causa dela, chegando ali no ataque, essa decisão da Amy, que muitas vezes a gente conseguia atacar com 3, 4 jogadores pelo lado direito ali, e aí ficava muito difícil pro América, né? E aí isso também causava a saída de uma das atletas da linha de 5 para tentar vir ajudar a pressionar esse lado direito do Corinthians, e acabava que tava ali quase que um mano a mano dentro da área, né? Um mina-mina dentro da área, né? Ou talvez 5 do Corinthians contra 6 do América, enfim. Foi assim que a gente construiu essa vantagem, porque sempre tinha muita gente no ataque. E tinha muita gente no ataque porque a gente tinha um atacante na lateral direita, porque a Juliette se comporta como uma atacante do lado esquerdo. E a gente, sabendo que essa saída de bola só precisava de 2 jogadoras, a gente fez isso acontecer. E é isso, sabe? Eu acho que é isso que acontecia muito no futebol aí que eu falei, quando a gente era treinado pelo Arthur Elias, isso acontecia direto. Era a Yasmin jogando de zagueira, era a Diane jogando de lateral direita, era uma atacante jogando numa ala. Enfim, muita coisa aconteceu nesse tempo que a gente tem saudade, que era com base nisso, assim, nessa loucurinha mesmo, que a gente não entendia e ficava questionando. Só ao ver a escalação já ficava ali, causava revolta na internet, né? Parece que as pessoas estão querendo falar que avisei que ia dar errado, para se der errado, ela se vangloriar disso, né? E não, vamos confiar, vamos esperar, espera o campo. Eu vejo uma escalação como essa, eu olho, também fico um pouco confuso, mas eu confio na comissão e eu espero. Eu quero confiar. Então eu espero, deixo o jogo rolar e é isso. Com 1 minuto de jogo, deu para entender qual era a ideia da Emily Lima nesse jogo contra a América e foi muito efetivo. Então é isso, só ter calma, gente. Eu acho que a gente precisa decidir que Corinthians que queremos e apoiar decisões que a gente às vezes não entende e que faz parte. Pode ter um sentido. Então é isso, confiar, porque essa é a nossa única chance de voltar a ser o que já fomos. Um time que é confiante, que assusta o adversário, que tem surpresas para fazer, que improvisa e que tem coragem. Coragem de jogar, ir para cima e golear um time que é claramente mais frágil. E assim a gente constrói essa confiança para o ano todo. Eu confio, e você? É isso. Muito obrigado para você que chegou aqui em mais um Fala FM. Muito massa gravar aqui. Dessa vez um episódio um pouquinho mais curto. A gente até roteirizou aqui para ver se ficou mais legal. Então, se você curtiu esse episódio, dá um salve, manda uma mensagem. Aqui a gente fala com poucas pessoas mesmo. São poucas pessoas que estão dispostas a assistir um vídeo, né, de tática de futebol feminino. Ainda é uma coisa nova por aqui. Então, se você gosta disso, curte, comenta, compartilha. Comenta no YouTube, comenta no Twitter, comenta no Instagram, onde você vê esse conteúdo. Vai lá, dá uma palavrinha pra gente, porque é muito importante. E compartilhar, né? Compartilha com seus amigos, com pessoas que podem gostar. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.